Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Basta praticar a missão recebida de Deus. Rocam Ministro Ricardo Mendes Dugo. Meixo Sama. O mundo de Miroku será realizado pela transformação do inferno em paraíso. Por isso, será a grande revolução jamais vista desde o início da humanidade. Não há nenhuma revolução tão grande como essa, e ao mesmo tempo, tão fácil de ser realizada. Fala-se em revolução sem derramamento de sangue, e o significado disso é não gerar conflitos. Mas não é bem neste sentido. Sendo sem derramamento de sangue, ela poderá ser feita com maior facilidade ainda. Digamos que seja uma revolução paradisíaca, e ela vem ocorrendo tendo como ponto de partida o dia 15 de junho. O mundo espiritual vem, desse modo, modificando-se através da lei do espírito precede a matéria. Portanto, tudo está se refletindo atualmente no mundo material. Logo, pode-se até ficar despreocupado quanto a esse ponto. Devemos apenas realizar a tarefa recebida de Deus, desenvolver o trabalho determinado por Ele. Nesse caso, é melhor que a inteligência e o pensamento do homem não sejam manifestados. Miyoshi Shu, número 23, 7/6 de 1953. É Satanás quem impede o servir. Meixo Sama. Satanás atrapalha as coisas importantes aos poucos e imperceptivelmente. Quando isso ocorre, é que ele está realmente encostado. Satanás pode encostar em qualquer um. Por isso, aquilo que é importante passa desapercebido. O mesmo acontece com os membros. O espírito do mal encosta rapidamente nas pessoas que exercem uma função relevante. Geralmente, não tomamos conhecimento desses fenômenos, mas se fosse possível, seria terrível. Gosuji Roku, número 6, 2/6 de 1951. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto mensal em ação de graças, um momento em que nós devemos elevar nossos pensamentos, agradecendo por todas as graças, né? Inclusive aquelas que a gente esquece que são graças. Estar vivo é uma graça, acordar de manhã é uma possibilidade, é uma graça, ter saúde, respirar, conseguir enxergar, olha quantas graças, né? E tem gente que acha que está faltando milagre na vida, né? Agora, se você ficar 3 diazinhos no hospital na UTI, aí você vai lembrar quanto que é gostoso acordar, pôr o pé no chão, né? Poder se alimentar sem sonda. Olha que gostoso, né? Então, será que a gente precisa passar por isso para lembrar quantas coisas boas que a gente vive no dia a dia, né? Tem tantas coisas. Tantas pessoas que hoje estão no hospital, mas dariam tudo para ter a vida, talvez, de qualquer um que esteja aqui no templo, ou até mesmo quem esteja nos assistindo, né? Tem pessoas que não têm possibilidade de ter uma internet, um computador ou um celular para assistir a um culto. Será que também não é válido a nossa gratidão? Mas isso é só uma abertura para a gente entrar no ensinamento. É interessante como o Meixo Sama coloca aqui, né? Basta praticar a missão recebida de Deus. Parece uma frase simples, né? Que é como se você recebesse a missão, faça, só isso. Então, é curioso como o Meixo Sama coloca. E, na verdade, a gente tem que pensar, muitas vezes, de maneira um pouco mais simples,
Porque Deus também ele é a simplicidade, ele é a transparência, ele não é a dificuldade, ele é o amor puro, né? Então a gente também não tem que se preocupar com as coisas que vão aparecendo nas nossas vidas como missões. Porque se Deus está colocando aquela missão, é porque Ele confia em nós para fazê-la, para executá-la, né? Então, muitas vezes, quando você entende que a tua missão está mais direcionada ao jorei, por exemplo, então nós temos que prestar atenção nisso. Ou seja, o teu jorei tem bastante resultado, ou eu gosto do tema de jorei, eu gosto dos ensinamentos que falam de jorei, ou eu gosto de explanar sobre o jorei. Então, só estou dando um exemplo. Então, entende-se que a sua missão está mais direcionada a este tipo de servir. Porque nós dividimos a nossa vida, muitas vezes, a maioria, né, aqui, material, com a vida também espiritual. Então, obviamente que fazermos exatamente todos os tipos de servir, muitas vezes você não consegue, né? Então, fala assim, eu vou dedicar fazendo a limpeza, eu vou dedicar fazendo jorei, vou ler ensinamento, eu vou participar de aulas, vou dar aula. Então, muitas vezes, a divisão disso no nosso dia a dia não é tão fácil de se fazer. Então, procure identificar aquilo que mais se destaca, aquilo que você mais tem prazer em fazer, aquilo que toca o seu coração para fazer, né? Muitas vezes é preparar a oferenda. Nossa, quando eu estou preparando a oferenda, eu me desligo de tudo, eu me conecto com Deus, eu estou ali 100% fazendo aquilo. Então essa é a tua missão, né? Porque as missões, elas se juntam, elas se somam, e juntas constroem o que a gente vive aqui. E cada um tem a sua especificamente, né? Naquilo que veio desenvolver nessa encarnação. Então, muitas vezes, aquela encarnação daquela pessoa precisa desenvolver mais um ponto específico da dedicação, né? Então, a gente também tem que olhar aquilo de forma com mais carinho, né? Tem pessoas que não têm absolutamente tempo nenhum, tocam uma empresa, são diretores, são gerentes, o tempo é escasso, fora o tempo com a família. Então ele quase não consegue dedicar, mas ele consegue dedicar financeiramente na obra divina. E aquela dedicação financeira corrobora de repente com outras pessoas que não têm tanta condição quanto aquela pessoa. Então o servir daquela pessoa financeiramente é muito importante, quanto o servir da outra pessoa no jorei é super importante, o servir da outra pessoa no ensino é super importante. Todas as dedicações são importantes. A preparação da oferenda. Se a gente não tivesse o preparo de quem se dedicou para preparar o altar, preparar as oferendas, a casa estar limpa e assim por diante, tudo, né? Até a simples impressão do folheto, não estaríamos nesse momento, num culto, com tudo isso preparado. Então é isso que eu queria deixar bem claro. Cada um tem a sua missão e não se deve competir um com o outro nas missões. Cada um tem a sua. E nós temos que respeitar as missões que cada um veio nessa vida. E nós temos que nos ajudar para que cada um brilhe cada vez mais na sua missão. E está tudo certo. E de repente de uma missão você vem outra, você recebe outra e outra e outra. É como se Deus fosse colocando um pouquinho por vez, né? No sentido, olha, eu dei uma missão A, ele desempenhou bem, ou ela desempenhou bem. Agora eu vou dar a B. É um pouquinho mais difícil. Vamos ver como é que se sai. Foi bem, legal, vamos para C. Vai aumentando o nível de dificuldade. Não quer dizer que uma dedicação sempre será a mesma coisa. Mesmo que pareça igual, fazer a mesma dedicação nunca será. Porque existem níveis naquilo. Você se aprimorando, você se entregando mais naquela dedicação, você vai ver que você pode fazer às vezes melhor do que você fez ontem, no ano passado, no ano retrasado, né? Então isso a gente tem que perceber nas nossas missões, que nós podemos nos aprimorar na própria missão que nós temos. Então um jorei ministrado uma vez é uma coisa, ministrado 100 vezes é outra já. Ministrado 1000 vezes já é um outro tipo de jorei. E depende da sua convicção, depende da sua entrega, o seu preparo para aquele jorei.
E também a gente tem que ficar atento, que quando passa muitas vezes que a gente faz a mesma coisa, às vezes aquele amor que você colocou no 10º jorei não é o mesmo amor que você coloca no número 1000. Então a gente também tem que estar atento ao longo do caminho para que a mesma sinceridade que você coloca no início seja a mesma sinceridade no meio e talvez ao final, antes de você desencarnar. Porque o jorei ele tem que ser 100% concentrado quando nós fazemos. Porque eu, quando conheci o templo, né, a arte do jorei, a messiânica, foi lá em 2000 e... Olha, eu perdi até a... Era 2015, mais ou menos, um pouco antes. Não, bem antes, né? 2007. 2007, perdão. Bom, você vê a conta, eu já estou perdendo. Mas naquela época, eu sinto a mesma energia de Meixo Sama, quando eu fui receber jorei, quando eu olhei para o altar, e a mesma energia que eu sinto hoje. Quando eu vou ler o ensinamento, quando eu escuto o ensinamento. Hoje eu vim para cá escutando o ensinamento de Meixo Sama. E a mesma vibração que eu senti lá atrás, quando eu olhei para o altar, é a mesma vibração que eu sinto hoje. Meixo Sama não mudou. Ele permanece o mesmo. Obviamente que agora mais próximo da realização, que é do paraíso terrestre, o objetivo dele. Então, cada vez a intensidade da luz do fogo vai aumentar aqui na Terra, né? E nós temos que acompanhar essa evolução também. Então, quando ministramos jorei, nós estamos com Meixo Sama. Quando nós estamos orando diante do altar num culto, nós estamos com Meixo Sama. Essa energia que a gente tem que lembrar. Por isso que não pode entrar num automático. O jorei não pode ser automático, né? A preparação da oferenda não pode ser automática. Qualquer servir. Até a oração que fazemos em casa. Ela não pode ser palavras. Ela tem que ser uma oração, palavras, mas que tenha um significado e eu sei o que eu estou orando. Né? Nós temos que, enquanto estamos orando, eu perdi a atenção, volta a atenção. Perdi a atenção de novo, volta a atenção. Você tem que botar a sua cabeça no trilho. Né? A gente tem que estar atento. No jorei a mesma coisa. Está ministrando o jorei, de repente começou a devagar, volta. Opa, estou aqui. O jorei está saindo da minha mão e seguindo em linha reta, atravessando a pessoa. A gente também tem que lembrar disso. Né? Que o jorei ele segue em linha reta e atravessa a pessoa de forma infinita. Então tudo isso faz parte de um servir consciente e constante. Porque vai passando os anos na fé, 10 anos, 20 anos, 30, 50, a gente tem que continuar dando valor às coisas simples. A fé está nas coisas simples. Uma oração feita no altar, que seja em casa, que seja aqui, neste altar, ali Deus está ouvindo você. Não é uma simples oração, não é um balbuciar de palavras. Estamos conversando efetivamente com Deus. E ali os seus servidores, os seus representantes, estão ouvindo a sua oração. Será que a gente tem essa lembrança constantemente disso? E como que a gente tem certeza disso? Com os resultados depois das nossas orações. Né? Eu tenho certeza que quando eu estou fazendo oração no altar em casa, mesmo que não seja a oração completa, Matsunorito, Zengen-sandi, muitas vezes eu paro na frente do altar, eu ponho a mão no altar, fecho meus olhos e converso com Deus, faço a minha oração. Não necessariamente a oração precisa ser a completa. Você pode sim fazer o teu ritual diariamente da tua oração, mas nada impede de no momento A, B ou C do teu dia, você parar na frente do altar e orar, sem ter palavras prontas. Nada impede. E você será ouvido. Se for o momento de receber aquilo que você está pedindo, você vai receber. E se não for, você será amparado e acolhido até que seja o momento de você receber aquela graça. A gente também tem que estar atento a isso. E só finalizando agora essa segunda parte, quando o Meixo Sama fala sobre o impedimento que o negativo ocasiona, né?
Porque assim, é muito fácil o negativo identificar qual é o nosso ponto fraco. É simples para ele. Mesmo que ele não saiba exatamente o que você pensa, o que você está sentindo, ele vê a tua atitude. Então ele vê o que você fala, vê como você age, vê em cada tipo de situação como você reage. Então, só nisso você já se traduziu. Ele sabe onde que é o teu ponto fraco. E muitas vezes vai atuar nesse ponto fraco. Então, quanto mais a gente está perto da luz, mais a gente enxerga a nossa própria sombra. Já ouviram falar isso? Por quê? A luz, ela deixa tudo claro. Né? Então, se eu estou recebendo jorei, se eu estou lendo ensinamento, está escancarado onde você acerta, onde você erra. É escancarado, ninguém precisa vir e te falar. Se você tiver um mínimo de senso e ler algum ensinamento, 2, 3 ensinamentos, você já vai ver, olha, isso eu sigo, isso eu não estou seguindo. Isso daqui eu preciso melhorar. Ó, isso aqui eu já faço, já é meu dia a dia, mas isso aqui, está tudo errado. Então, quanto mais perto da luz, quanto mais a nossa missão se desenvolve, mais nós vamos enxergando. Putz, eu preciso melhorar isso, ainda falho. E a gente tem que ter um esforço consciente de melhorar. E observar que mesmo quando estamos fazendo todo o nosso esforço total, o negativo não deixará de tentar interferir nisso. Então, quanto maior a tua missão, maior a responsabilidade e maior é o ataque. Justamente para tentar desviar a nossa missão do caminho. Então cria pequenas intrigas, pequenos impedimentos, furou o pneu, foi isso. E quando, olha que interessante, eu ouvi uma história essa semana, até minha esposa estava contando sobre uma pessoa que passou uma história para ela do que vivenciou, e a pessoa falou, a história é basicamente essa, tá? Vou meio que transcrever a história e eu acho que serve para todos nós. Era um casal, estava vivendo mil maravilhas, o marido lavando a louça, a esposa fazendo a comida, e de repente a porta do forno quebrou e fez um barulho estranho. E naquela hora a esposa xingou e falou assim, puta, né? Esse forno aqui ruim, não sei o que lá. Soltou um palavrão. Dali para frente, estragou tudo. Começou uma discussão entre o casal, chegou a ponto de o filho ter que interferir na discussão do casal e no fim das contas o marido saiu de casa. Nossa, está aqui. É uma simples às vezes faísca que atrapalha tudo. Então a gente tem que prestar atenção na simples faísca também, porque muitas vezes dela se desenvolve um grande problema. Então, quando der a simples faísca, opa, não vou xingar, não vou blasfemar, não vou descer minha vibração. Eu vou fingir que nem aconteceu. O que tem que fazer? Tem que apertar o parafuso? Então vamos apertar o parafuso, ponto, acabou. Eu não vou xingar, não vou bracejar, porque muitas vezes, quando você faz isso, você baixa a vibração, você dá abertura para o mal, e é aí que ele vai com toda a força. Agora baixou a vibração, agora eu vou... Ele ficou nervoso, então eu vou na cabeça do outro e vou falar assim, xinga ele. Fala tal palavra que ele não aguenta. Gente, parece brincadeira, mas é a pura realidade. Eles estão à espreita. Na mínima descida de vibração, é aí que entra toda a negatividade, que pode acabar, às vezes, com um casamento, pode acabar com uma amizade, pode te atrapalhar no serviço, você pode ser mandado embora porque você perdeu a cabeça e mandou o chefe para outro lugar. Uma simples coisa. Então respira fundo, acalme-se, porque não vale a pena. Porque muitas vezes você espera passar um tempo, vai no altar rezar, ministra um alto jorei de 15 minutos, veja se a sua sensação vai ser igual. Não será. Porque na hora da raiva você quer fazer tudo que é ao contrário. Mas se você para, se acalma, vai no altar, faz tua oração, ministra um alto jorei e faz uma análise de novo, 30 minutos depois, você não quer
falar as mesmas coisas da hora que você estava irritado. E a palavra dita não volta mais, né? É como igual a flecha lançada, não volta. Então a gente só tem uma oportunidade de deixar de emitir aquela flecha que pode acabar com várias coisas positivas que a gente tem. Acho que é isso. Desculpa estender, Reverendo. Obrigado.